Jaguariúna é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que hoje investe muito na área da cultura, que nos dá oportunidade na área cultural, na área artística. Cresci nessa área, nesse meio artístico, através da igreja, né? Comecei ali a cantar na igreja, eu tinha ali por volta de uns 4 aninhos, quando comecei ali pequenininha, cantar nos grupos ali da igreja, e fui crescendo nessa área, envolvida ali no ministério, né, da música da igreja, cantando, depois de um tempo tocando também teclado, depois de um tempo violão. E comecei depois na minha adolescência a dar aulas ali voluntariamente, né, de canto coral na igreja. E me fez crescer também e ter esse sonho de trabalhar na área artística. Meus pais na época não tinham, né, condições financeiras de me pagar ali uma aula, alguma coisa assim do tipo. E eu me lembro que com 12 anos, a Jaguariúna oferecia, através do projeto Guri, vários cursos na área da música. E eu lembro que eu me inscrevi, fui fazer canto coral na época e violino, e comecei a estudar. Com os 14 anos eu comecei também a cantar num coral que na época era o maestro Fraga, daqui de Jaguariúna, que dava as aulas. E graças a Deus e graças a essa cidade, né, a Jaguariúna, que me proporcionou esses estudos totalmente gratuitos. Eu comecei a minha trajetória na música ainda muito novo, com 6 anos de idade, orientado pelo meu pai. Meu pai é músico, então ele ensinou música, né, para meus irmãos e para mim também. Então eu cresci nesse ambiente, né, nesse lar bem musical. Meu contato com a arte, ele foi desde a infância, né? Eu sempre gostei muito de dança, de teatro. E logo na infância eu já tive esse envolvimento, né, com a arte, mas a dança flamenca, especificamente, eu fui conhecê-la na adolescência, quando eu comecei a fazer conservatório, onde eu tive contato com vários tipos de dança, né? E o flamenco era uma das modalidades. E aí eu amei, assim, de paixão, né, a dança flamenca. Fui me envolvendo cada vez mais, né, com a arte flamenca, amando essa arte, né, que é tão rica e tão complexa ao mesmo tempo. O meu início foi assim, meu primo esqueceu um dia um violão em casa, e aí eu comecei a me interessar. Falei assim, vamos ver se eu consigo aprender isso aí. Peguei o violão, comecei a dar uma beliscada lá, umas revistinhas daquela de banca da época, né? E tinha um vizinho meu na frente, que morava na frente de casa, chama Cláudio, e ele também tocava, ele já tocava vários instrumentos. E eu falei para ele, eu queria começar a aprender. Ele começou a dar os primeiros passos para mim, começou a me motivar, né, de alguma forma a tocar. E nessa daí eu comecei a aprender. Fui sozinho durante alguns meses, sozinho, não tinha muita oportunidade de aula e tudo mais. E aí, pelas influências que eu já tive também dos meus tios em casa, com rock, Pink Floyd, Bon Jovi, Phil Collins, né? Eles gostavam muito de ouvir. Essas influências também foram me ajudando. E aí eu fui me interessando pela música e comecei a seguir, né, de maneira informal, até que eu comecei a estudar. Depois dos 18 eu comecei a fazer aula e tal, assim, de verdade, fiz o conservatório e tudo mais. E aí fomos progredindo. Eu comecei a trabalhar com teatro, eu entrei nesse universo do teatro em 2004. A academia que eu fazia dança começou a conversar com o João Paulo, que era de Pedreira, e ele começou a dar aula de teatro nessa academia. E foi então que teve a ideia de montar a Bela e a Fera, e eu fui chamada para fazer a Bela. Quando eu comecei a ensaiar, que eu conheci esse universo, eu falei, ok, é isso que eu quero para minha vida, vou embarcar nessa. A minha jornada na arte começou desde pequenininha, eu sempre participei, né, através da dança de espetáculos. Quem é de Jaguariúna vai lembrar dos festivais da Academia do Mauricinho, muita gente participou. E ali eu comecei a ter meu primeiro contato com a dança. Na faculdade eu tive contato com a dança do ventre e me apaixonei. E foi aí que começou a minha jornada mais profissional, né, trabalhando com arte. Eu sempre morei aqui em Jaguariúna e aí veio a ideia da gente começar, né, uma salinha com as aulas de dança do ventre. E a partir daí a coisa foi crescendo, a gente foi acrescentando outras modalidades. Foi uma ideia e
e o crescimento veio e a gente abraçou isso com muito amor, com muito carinho. Cada trabalho, né, que a gente faz é um processo diferente. Costumo falar que é um processo diferenciado ali para você compor uma música, é um processo diferenciado que você tem para construir um personagem, às vezes de um musical que você vai interpretar, é um processo diferenciado para que você crie algo para que outras pessoas apresentem. Por exemplo, como professora de canto coral, às vezes você tem que compor ali, né, ou nem compor, às vezes fazer a organização dos arranjos vocais ou do arranjo ali da música. Uma das coisas que mais eu gostei de fazer até hoje, gosto de fazer até hoje, é dar aula. Eu amo dar aula. O meu processo criativo, ele na verdade se baseia muito, né, como eu trabalho com arranjo musical, né, meu trabalho de criação ele se dá através de arranjo, orquestração, instrumentação. Ele se dá muito por referências que eu já tenho, né? Então eu acho que o meu processo criativo ele está muito ligado à bagagem que eu adquiro ouvindo, assistindo música, né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz que o ócio ele é o estopim da criatividade, né? Então eu sempre trago todas essas informações, essa bagagem auditiva, né? Mas meu momento de criação, ele sempre se dá quando eu tô de cabeça mente bem vazia, sabe? Bem tranquilo, geralmente ali não fazendo nada, é da onde vem as minhas melhores ideias. E geralmente eu já sento, já coloco isso no software de notação, né? Já escrevo as partes, eu acho mais fácil trabalhar assim. O meu processo criativo, ele surge a partir do sentimento que eu quero compartilhar, né? Então, tudo começa pelo sentimento, pela emoção, o que eu sinto quando eu ouço aquela música, né? Antes de tudo, eu preciso ter contato com a música em si. E aí eu ouço aquela música e sinto mesmo o que ela transmite para mim de emoção. Se é uma emoção alegre, se é uma emoção triste, o que essa música tenta passar, né? Para quem tá assistindo e para quem vai dançar, né? Para quem vai interpretar ela. Então, eu começo tudo a partir do sentimento mesmo. Cada trabalho que eu vou realizar, ele exige um processo criativo diferente. Por exemplo, quando eu vou tocar na igreja, eu tiro as músicas, né? Eu vou lá, eu trabalho em cima das músicas, os arranjos originais. Mas sempre que a gente consegue, e às vezes a gente tem essa abertura, eu gosto de colocar a minha cara, né? Eu gosto de colocar as coisas que eu escuto, as técnicas que eu gosto de ouvir. Então a gente sempre tenta colocar a nossa cara. Na verdade, né, todo músico ele tem uma personalidade musical, né? Então essa personalidade musical ela vai se aflorando mesmo quando a gente toca músicas cover, né? Toca músicas prontas já, né? Que já foram criadas. Sempre na oportunidade a gente sempre coloca a nossa cara, né? A nossa identidade. Em questão do processo criativo, uma coisa que eu percebo é que a gente tem que estar muito apaixonado por tudo que a gente faz. Quando surge a ideia, né, o tema do espetáculo, a primeira coisa que eu faço é me apaixonar por esse tema. Aí eu sento, estudo, pego todas as referências que precisa para esse trabalho e eu parto para um grande esboço. Eu converso com toda a equipe criativa envolvida e a gente vai se alinhando para aí sim criar o texto, começar o trabalho com os atores. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto. E aí você começa a cativar aos poucos cada um deles, né? Começa a despertar essa paixão neles e começa o trabalho corporal.
um aquecimento, um alongamento, aprofundar no que a gente pode fazer em questão de personagem, com jogos teatrais, com improviso, até que aos poucos as cenas elas vão se construindo, vão se moldando. O obstáculo ali que eu tive mais, né, depois ali já do estudo, foi para começar a trabalhar nessa área. Eu me lembro uma vez uma amiga chegou para mim e falou exatamente isso. Falou, Jaque, quanto que você cobra pelo seu trabalho? E eu falei, no momento eu não estou cobrando nada. Ela, como você não está cobrando? Você precisa cobrar, você tem que valorizar seu trabalho. E aquilo foi um start assim na minha vida de falar, realmente, se eu quero crescer nessa área, se eu quero ser uma profissional nessa área, eu tenho que começar a cobrar, tenho que colocar um preço ali. E aquilo realmente era uma barreira para mim, porque eu pensava, nossa, mas é um amigo, eu vou ter que cobrar, nossa, mas é família, eu vou ter que cobrar. E às vezes nós artistas temos que pensar muito nisso, a gente tem que ter isso, sabe? É nosso trabalho, é aquilo que a gente vai dar ali o nosso pão de cada dia, né? Que vai nos trazer ali o nosso dinheiro, é o suor do nosso trabalho. Com uns 20 anos ali já trabalhava mais realmente profissionalmente, aí as pessoas já vinham atrás de mim de outra forma. As pessoas já chegavam assim, Jaque, quanto você cobra para isso? Quanto você cobra para aquilo? Era diferente de antes, né? As pessoas chamavam, quero que você canta, mas você não vai cobrar não. Então, tipo assim, nós às vezes temos que ter essa coragem, sabe? De colocar um valor, de saber que é o nosso trabalho, de saber que dá trabalho. Os desafios são muitos, né? Acho que a carreira de artista no Brasil ela não é fácil, mas principalmente quando se fala de música de concerto, de arranjos, de instrumentos, né, de orquestra, eu acho que a grande dificuldade está na formação, né? Você ter contato com pessoas que podem te ajudar a chegar onde você quer, com materiais. Hoje ainda é um pouco mais fácil por causa da internet, mas eu nasci em 89, então durante ali a minha trajetória era um pouco difícil, então foi um desafio, né? Os professores geralmente eram de São Paulo, eram das capitais, então um grande desafio era ir para essas aulas e custear, né, essas aulas. Então foi um desafio muito grande, que na verdade meu pai e minha mãe ali com muito esforço, com muita dedicação, ajudou com que eu e meu irmão, que também é músico, né, que a gente conseguisse, dentro ali das condições que a gente tinha, ter acesso a tudo isso. O maior desafio que eu enfrentei assim ao longo da minha vida em relação à minha carreira artística sempre foi o acesso a fazer aulas, a fazer cursos. Tanto é que quando eu era criança, né, eu nasci em Jaguariúna, e quando eu era criança não tinha muitas escolas. Eu acho que tinha uma ou duas no máximo escolas de dança. Então essa é a questão do acesso e do investimento que eu tive que dispensar para fazer, né, para realmente seguir nessa área, foi realmente um pouco desafiador para mim. Os obstáculos que eu tive foram, além do obstáculo do ensino, né, que a gente tinha que ir para fora para poder ter um ensino de qualidade, teve o preconceito, porque é uma área que não é uma área tão conceituada, assim, tão famosa. Então, assim, a gente teve preconceito com a própria área, né, porque as pessoas não acreditavam, principalmente na época que eu comecei, não acreditavam que era possível se viver de música, principalmente numa cidade no interior, né, cidade pequena. Então, mesmo estudando, após eu já ter iniciado foi difícil ter as primeiras oportunidades foram difíceis. Teve o preconceito até dentro de casa, né? Que é normal, assim, não culpo as pessoas, principalmente na época, porque realmente, eu vou ser músico. Opa, tem certeza que você está fazendo? É uma área complicada. Trabalhar com arte é muito desafiador, né? Acho que só da gente ter a coragem de continuar trabalhando com arte já é algo que você vence qualquer barreira. Existem muitos perrengues quando você fala de arte e a gente não tem muito acesso para ensaiar no Teatro Municipal. Então é muito desafiador você criar o espetáculo inteirinho num espaço e depois 1 ou 2 dias antes você leva para o teatro. Aí é muito desafiador você
ensinar crianças que às vezes nunca pisaram num palco, onde é que elas têm que ir, para onde elas vão, projeção de voz, se não tem microfone, como é que funciona toda essa magia, né, do palco, ensaiando sempre num lugar alternativo. Viver de arte já é em si um grande desafio, né? E como escola a gente tem mais desafios ainda. Então lá no início a gente começou, né? Eu comecei, não tinha muita noção da questão de gestão mesmo, né? De negócio, gestão de pessoas. Então acho que com o tempo começar a estudar isso, fazer o MBA de projetos e tá estudando isso a todo tempo ajudou muito. Então assim, isso foi um desafio muito grande e eu acho que a pandemia foi um dos nossos maiores desafios. Com os desafios a gente aprende muito, então assim, a gente amadureceu muito, fizemos lives, fizemos espetáculos gravados, fizemos filmes e foi muito desafiador. Algumas famílias continuaram com a gente, nos apoiaram todo o tempo, né, com as aulas online. Jaguariúna é uma cidade que investe na cultura, que investe nos jovens para que consigam, né, quem sabe até no futuro trabalhar na área artística. Então, na área artística, Jaguariúna tem me ajudado muitos profissionais e acredito também que não só nós como professores, mas também aos alunos, né? Eu já fui aluna, né? Já aprendi muito, hoje eu sou professora na cidade de Jaguariúna, através da prefeitura, já fazem 7 anos que estou aqui como professora. A minha vinda para Jaguariúna, né, quando eu me mudei para cá em 2001 com a minha família, ela tem uma influência muito grande na minha formação, né? Foi depois que eu me mudei para Jaguariúna que eu tive contato com várias pessoas que foram muito importantes durante a minha trajetória musical. Jaguariúna é uma cidade que, para mim, foi muito importante nessa parte musical minha, porque quando eu comecei, a gente não tinha muita oportunidade aqui, porque não tinha muitos projetos e as aulas em si de música sempre foram muito caras. Hoje não, hoje em dia a gente tem a Escola das Artes, então isso para mim foi muito importante e para mim é muito legal fazer parte disso, porque assim, eu não tive uma Escola das Artes na minha época. Hoje a Escola das Artes ela mudou muito a forma com que as pessoas têm acesso à música. Jaguariúna é uma cidade para mim muito importante, que ela influencia totalmente, tanto na minha carreira, quanto influenciou na minha história e também vai influenciar com certeza no meu futuro também. Jaguariúna, eu sou daqui, né? Eu sou apaixonada por essa cidade, não tenho o que falar. Gosto muito dessa cidade. Então, eu acredito que não tem como a gente separar a cidade da nossa arte. A música me transformou às vezes até meu modo de ser. Quem me conheceu ali desde criança sabe o quanto eu era tímida, mas a música, a área artística foi me transformando, foi me mudando, foi me fazendo ser a Jaqueline. Então a área da música, a área artística me ajudou muito mesmo a sair desse lugar, dessa zona de conforto, de sair ali do comodismo, de sair ali às vezes de ter medo ou daquela vergonha que às vezes sentia, para realmente estar ali exercendo aquilo que eu amo, fazendo aquilo que eu adoro fazer, que eu tenho paixão por fazer. A arte transforma, a arte muda totalmente ali o futuro de alguém. Eu acredito muito que a música, a arte, ela ocupa um papel de transformação educacional, cultural e social muito grande, né? Então, eu acho que tudo que eu faço, eu sempre penso que, olha, vai ter alguém ali que vai escutar aquilo, que vai estar naquele concerto, né?
que talvez sinta vontade de aprender um instrumento, de seguir carreira como artista, ver a possibilidade, né, de ter a arte também como profissão. E eu conheço muitas pessoas que começaram em projetos. Eu trabalhei como professor, que hoje são músicos profissionais, né? Muitas pessoas que vieram assistir um concerto, que depois me procuraram e falaram: nossa, que legal, eu quero tocar esse instrumento. Então, eu acredito muito que a música, ele tem esse papel importante, não só da pessoa aprender um instrumento, né? Mas na transformação que a música faz na vida de muitas pessoas, na vida pessoal mesmo, como foi no meu caso. A dança flamenca, eu falo que ela mudou minha vida, ela transformou minha vida, né, em vários momentos. Houve uma transformação muito significativa para mim. Então, para mim, a dança flamenca, ela faz parte de mim, né, da minha essência, de quem eu sou, né, do meu encontro comigo mesma. Com a dança flamenca, eu me sinto muito mais mulher, muito mais empoderada, né? Então, ela impacta de maneira muito positiva na minha vida. A música, eu posso falar que a música ela mudou a minha vida, assim. Ela mudou a forma até com que eu me relaciono com as pessoas. Antes de eu começar a tocar, eu era muito tímido, sempre fui de poucos amigos, muito retraído e tudo mais. E isso foi mudando quando eu comecei a fazer a música, assim, comecei a tocar. Isso daí mudou a minha juventude completamente até a vida adulta, porque além de trazer mais autoconfiança para mim, me fez superar essa característica, essa timidez, de eu descobrir que tudo que a gente faz, que a gente enfrenta, a gente supera. E a música mudou até essas questões de personalidade para mim. Através da arte, a gente consegue sim transformar uma realidade, uma cidade. A cultura, ela transcende, ela transforma. É maravilhoso. Viver de arte é isso. Não dá para separar as coisas, então é fazer tudo com muito amor, com muita satisfação e depois colher esses frutos, que é o que a gente... que é a melhor parte de todas, que a gente vê os alunos, né, saindo de um espetáculo assim, felizes, que conseguiram realizar o seu sonho de estar no palco. Às vezes é uma pessoa que é muito tímida, né, mas sempre teve o sonho de se apresentar, né, e estar lá no palco, né, vencer esse desafio. Então a gente conseguir colocar a confiança nessa pessoa, né, ela realmente... se entregar a isso e ter garantia que não vai dar certo, vem aqui, tô do seu lado, então o professor ali do lado, dando apoio. Eu acho que isso assim, realmente transforma as pessoas, a gente busca isso a todo momento. De sonhos em filmes dispersos, canções que ao vento ecoam reversos, desenhos que mostram o que não se vê, no mundo invisível que gira ao seu bel prazer. Letra e cor dançam no compasso, raro sentimento que quebra o espaço entre o real e o imaterial. A arte é vida e vida é cabal.
solos de palco e telas pintadas, histórias que brilham nas madrugadas. Lentes capturam o instante perfeito e guardam o tempo num segundo eleito. Artistas são almas que ao mundo revelam as histórias mudas que os olhos não selam. Em cada pincelada e nota tocada, a verdade do ser que jamais será calada. Letra e cor não são no compasso, raro sentimento que quebra o espaço entre o real e o imaterial. A arte é vida e vida é cabal.